Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao 3 na Ciência, onde nós ensinamos você a fazer o seu TCC de A a Z em 30 dias. Meu nome é Ivan Santos e hoje eu preparei para esse bate-papo de 30 minutos, de 30 minutinhos, algumas dicas importantes para você trabalhar com mais calma o seu TCC. Muitas vezes as pessoas se assustam com esse tema, muitas vezes elas entram em desespero, é algo novo, principalmente para quem está na graduação, é algo inédito, e aí você tem uma situação onde, poxa, é algo inédito, o que eu posso fazer para levar o meu TCC de uma maneira menos complexa, mais tranquila, de uma maneira muito mais controlada. Então as dicas são imensas, há centenas de dicas, como você pode suavizar esse período de conclusão do seu curso de graduação. Eu elenquei algumas aqui, um total de 7 dicas, onde a gente vai poder estar batendo um papo aqui, conversando algumas coisas a respeito desse tema, que é tão importante para os alunos de graduação, Como que eu faço meu TCC, como que eu consigo levar de uma maneira mais tranquila, como que eu evito o estresse excessivo. Então tudo isso a gente vai estar comentando um pouco nesses 30 minutos. E é importante frisar novamente que esta série de lives está ocorrendo todos os dias, semana que vem também. Então, se você quiser acompanhar ela ao vivo, fique extremamente à vontade, nos siga no Instagram, no YouTube, que são os canais de transmissões ao vivo, mas também no Facebook. Nós temos postado bastante material lá a respeito de TCC e a respeito da nossa temática central aqui no 3 na Ciência, que é a oncologia. Então nós temos postado também bastante material sobre câncer. Bom, então vamos começar aqui discutindo alguns pontos, algumas dicas importantes para você, como que você pode estar levando o teu TCC, quais são os pontos em que eu devo prestar mais atenção. São vários pontos, inclusive eu elenquei aqui apenas alguns, e se isso realmente eu faço ou eu estou comprometido a fazer. Então isso é importante. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou passar para vocês é a seguinte: afinidade com o orientador. Uma vez que você que é a pessoa interessada e você que vai entrar em contato com o seu orientador, a tendência, obviamente, é que na escolha você preste atenção em algumas situações. A primeira situação importante é o conteúdo do seu orientador, ou seja, com que será que o orientador trabalha? É olhar currículo mesmo. Quais são as linhas de pesquisa? Será que as linhas de pesquisa da pessoa que eu estou interessado, ela corresponde ao que eu quero? De repente você tem uma empatia por uma pessoa, você acaba gostando da maneira com que ela trabalha, mas a linha de pesquisa que você procura não condiz com a linha de pesquisa que ela trabalha. Um outro ponto importante nesse mesmo item é o seguinte: tá, legal, eu gostei do meu orientador, é a linha que eu quero e que ele trabalhe. Eu tenho que olhar também o grau de exigência do meu orientador. Será que eu estou disposto a comprar isso? Será que eu estou disposto a cumprir as exigências desse orientador? Então isso também é importante. Como será que ele gosta que os alunos dele trabalhem? Acabe trabalhando. Será que é a maneira que eu trabalho? Então tudo isso você tem que levar em consideração quando você escolhe o orientador. Então, primeiro, a linha de pesquisa, o currículo dele, as exigências, como que ele trabalha. De repente, ver se isso casa com o que você está proposto, o que você está disposto a fazer. Tá bom? Então, isso é extremamente importante. Além da empatia, eu achei o professor legal e tudo mais, é olhar o currículo e ver ali se o repertório do professor condiz com o que você busca e se você atende às exigências dele. Então, novamente, de repente eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar mais sozinho, o professor gosta que trabalhe em grupos. Então, você vai ter que abrir mão disso. Você está disposto a abrir mão disso? Então, tudo isso você tem que colocar na balança.
tá bom? Um outro ponto importante agora, a segunda dica que está inteiramente relacionada à primeira, e aqui eu não estou colocando as dicas em grau de importância, tá? Estou apenas enumerei aqui 7 que eu acho importante, existem outras mais importantes, mas a segunda aqui é quanto ao tema. Então, novamente, eu escolhi o orientador, ele tem a linha de pesquisa dele. Ótimo, será que a linha de pesquisa dele atende ao que eu quero trabalhar? Então, isso que você tem que levar em consideração, tá bom? Uma vez que ele tem uma grande área, por exemplo, nós estamos falando aqui da área da saúde. Ele trabalha com genética humana, tem muita coisa dentro de genética humana. De repente, o que você quer trabalhar, será que combina com o que ele trabalha? Muitas vezes sim, de repente você pega ali eu quero trabalhar com câncer, com alterações cromossômicas, é dentro de genética humana, talvez ele possa ali te orientar tranquilamente, tá bom? Uma outra coisa que nós comentamos na live passada é a respeito da paixão. Então, na hora que você escolhe um tema, será que o tema que eu escolhi, que eu estou apaixonado, e que de repente o orientador está disposto a trabalhar, será que esse tema chama a atenção do mercado? Porque uma coisa é você olhar o trabalho que você quer desenvolver e se o mercado tem interesse. Isso é importante. Às vezes o professor tem um projeto legal e você gosta do projeto e vai entrar no projeto e o professor já sabe que esse projeto tem um retorno interessante, tem uma aprendizagem para o aluno, tem publicação, e o aluno vai estar apto a trabalhar no mercado. Isso acontece bastante. Mas às vezes você quer propor um projeto e a maneira como o projeto com que você vai propor, será que o mercado está disposto a olhar para a maneira como você vai trabalhar, como você vai se formar? Porque uma vez que você sai da graduação, a tendência é que você vá para o mercado de trabalho. Então você tem que estar levando em consideração isso. Quais as possibilidades do meu tema? Será que o meu tema ele é abrangente? Será que ele é muito restrito? E aí, tocando no nosso tema central de discussão do nosso grupo 3 na ciência, que é sobre a oncologia. É um tema amplo, é um tema que nós já discutimos aqui. Você tem vários cursos que trabalham dentro desse tema e, obviamente, você tem várias doenças que compõem o câncer. Então, você pode estar, por exemplo, trabalhando com um tipo de doença, pode estar trabalhando com uma via específica, por exemplo, uma mutação de determinado tipo de doença, como as leucemias, que foi o que eu trabalhei na graduação, o cromossomo Filadélfia. Você pode estar trabalhando só com isso, que pode dar um trabalho espetacular. Você pode também estar fazendo ali uma revisão sobre câncer de mama, uma revisão sobre câncer de próstata, que são cânceres que são os mais incidentes na população brasileira. Então, você pode também estar trabalhando com isso, tá bom? Então, isso é importante. Não é só por paixão, você tem que olhar também o mercado, você tem que olhar também se casa com o que o orientador está querendo trabalhar, para que vocês consigam chegar ali a um meio termo, para que vocês consigam trabalhar de uma maneira suave, de uma maneira sem estresse, e para que seja prazeroso para você também. Então tem que ser algo que o aluno goste, algo que o professor está disposto e algo que de repente o mercado também olhe para aquilo com bons olhos. Tenha grande investimento ou que a experiência que você adquirir ao longo do TCC pode ser reaproveitada na vida profissional. Isso também é bem bacana, tá? O nosso terceiro ponto aqui, a nossa terceira dica, quando nós falamos em TCC, é que você tenha planejamento. E isso é extremamente importante. Você tem que ter planejamento. Quando você vai executar um trabalho, você vai planejar antes esse trabalho para depois você executá-lo ali da melhor maneira possível. É assim que acontece. Então, dessa maneira, o que nós pensamos, né? Para que eu planeje, então eu tenho que conhecer as etapas do processo. E aí é que vem a grande interrogação. Será que eu, como aluno de graduação, conheço as etapas de um processo de TCC? Isso é importante você colocar na balança. Eu não sei, eu não conheço. Então você vai ter que se informar.
e fique atento que no finalzinho da nossa live eu vou comentar um pouco mais sobre isso. O importante é que quando você planeja, por exemplo, você tem lá 8, 7, 6 meses para executar o trabalho de conclusão de curso, ou às vezes até um pouco mais, de repente você está num projeto de iniciação científica, e aí já está nesse projeto, e aí a partir desse projeto você vai trabalhar o seu TCC, tá? Você tem que planejar as situações, não é mesmo? Você tem que, olha, esses são os prazos, quando chegar nesse prazo eu tenho que ter esta etapa pronta, eu tenho que ter um tempo para escrever, um tempo para fazer as leituras, um tempo para conversar com o meu orientador. Isso você tem que ter, obviamente, para discutir pontos, né? Então, tudo isso acaba sendo importante. Então, planejamento é essencial. E nós já postamos recentemente que planejamento é a chave. Não adianta você ter o tema, você ter o orientador e você não tem planejamento algum. Isso só vai atrapalhar o andamento do processo. O ideal, então, é que, antes de tudo, você planeje as suas ações. Converse com o orientador, antes mesmo de escolher o tema, você olha assim, olha, vamos planejar isso aqui, até tal tempo, até o dia eu faço isso, de tal dia a tal dia, ou de tal semana a tal semana, eu tenho que desenvolver esta situação, para que os resultados comecem a aparecer. E os resultados são a sua produção, até que a sua produção começa a aparecer, tá bom? O quarto ponto que eu trouxe aqui para que nós pudéssemos discutir, comentar, é bases de pesquisa. Isso é muito importante, principalmente quando você está na área. Todas as áreas são importantes, mas aqui o nosso foco é mais a área da saúde. Então as bases de pesquisas, elas são constantemente atualizadas, com muitos trabalhos sendo publicados todos os dias e que você tem que acompanhar esses trabalhos. Então, por exemplo, onde pesquisar? Então, essa é a primeira pergunta, onde pesquisar? Será que eu pesquiso só nos livros textos, esses livros aqui que você coloca ali na sua mochila, na sua bolsa e leva para a universidade ou pega lá emprestado da biblioteca? Será que esses livros, textos, que iguais uns que eu tenho aqui atrás, até uns bem antigos, será que eles são importantes? Eles são extremamente importantes para te passar a base, para mostrar ali o conhecimento geral a respeito do assunto. E que possivelmente você vai ter, se o teu professor em uma das disciplinas que você cursou ou vai cursar na graduação, adotou esse livro, com certeza você vai conhecer, vai acabar vendo esse assunto e vai ver ali que você vai se informar bastante sobre o tema. Então traz ali um conteúdo bacana, um conteúdo para que você fique por dentro do que ocorre com aquele determinado assunto dentro da sua área, tá? Agora você tem que levar em consideração que os livros textos, eles são escritos durante alguns anos, são atualizados durante alguns anos, aí você tem mais um tempo para publicação, aí no caso do Brasil um tempo para tradução e para disponibilizar para venda e para ser adotado. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui algo hipotético. Então, um livro, ele começou a ser escrito em 2010, passou por revisão e tudo, e aí ele foi publicado em 2013, 2012, 2 anos ali produzindo, 3 anos, mais um ano e meio aí para chegar até o Brasil traduzido. Então você vai perder aí 3 a 4 anos, 3 a 4 anos. Nesses 3 a 4 anos, as pesquisas continuam andando. Você tem novos resultados, e esses resultados obviamente não vai aparecer naquele livro com aquela edição, possivelmente ele vai ser atualizado nas próximas edições. Mas o seu trabalho é para o final do ano, então você vai ter que buscar o quê? Artigos científicos, você vai ter que buscar papers. E isso também leva a uma outra situação, algumas dificuldades. Principalmente a barreira linguística. Esta é uma dificuldade muito grande ainda com os alunos de graduação. Por quê? Porque geralmente quando eu busco os papers, os artigos científicos, eles estão em inglês. E não é todo mundo que domina o inglês
para buscar ali os artigos, para fazer a leitura, para entender a leitura e para trabalhar o seu TCC. Isso é importante, então isso é uma grande dificuldade. Bom, como que eu posso resolver isso? Ainda tem uma outra barreira, muitas vezes esses artigos eles estão fechados. Você só tem acesso através da compra. Como que eu posso resolver isso? Você pode resolver de algumas maneiras. Se você está cursando na universidade pública, possivelmente a universidade tem ali o convênio com a CAPES, que tem, obviamente, o convênio ali com essas grandes revistas e disponibilizam através da universidade os artigos para você ler e tudo mais. De repente você está cursando numa universidade particular e isso acaba sendo um pouco mais restrito. Você pode também estar utilizando os serviços da universidade pública, de repente conversando com colegas que atuem nessa universidade e pedindo para que eles tragam o artigo para você. É uma maneira interessante de você driblar isso, ao invés de pagar por esses artigos que geralmente são caros, mas alguns artigos estão soltos na internet, ou seja, já estão liberados. E você pode trabalhar com esses artigos liberados também. Inclusive, hoje você pode utilizar muito tradutor instantâneo em vários browsers, como, por exemplo, em vários navegadores, como o Chrome, o Safari. Esses navegadores hoje têm ali o tradutor simultâneo. Mas você tem que ter cuidados também, porque vamos lembrar que esses tradutores simultâneos é um algoritmo que acaba ali trabalhando e traduzindo as palavras. Às vezes o sentido acaba sendo um pouco trocado, às vezes o sentido é ambíguo, às vezes a tradução é equivocada. Então ajuda bastante, mas você tem que também dar uma lida, conferir, de repente ali com o dicionário inglês-português ali do lado, para assimilar a melhor informação ali. Então, nesta parte das bases de pesquisas, resumindo, livros textos são interessantes porque traz a informação padrão, a informação básica. Se você quer e precisa de uma literatura mais atualizada para o seu trabalho, para que o seu trabalho seja legal, traga realmente novidades para a banca, traga novidades para você, você vai ter que ir atrás dos papers, dos artigos científicos. Geralmente estão em língua inglesa. E aí você pode utilizar esses artifícios de tradução para te ajudar. Ok? Bom, então essa aí é uma dica também, as bases de pesquisa. Saber onde exatamente você vai pesquisar. Isso tem que estar bem claro ali até no seu planejamento, eu não sei pesquisar. Sinal de que você vai ter que aprender. Leitura é o nosso próximo ponto. Um aluno de graduação, um aluno que vai fazer o TCC tem que ter muita leitura sobre o assunto. Ele tem que dominar o assunto. Porque no TCC não basta simplesmente você entregar. Você vai apresentar o seu trabalho. Esse trabalho vai ser questionado por uma banca avaliadora para saber se realmente você sabe do que está falando, e você vai ter que ter um repertório de informações para responder à banca. A arguição ocorre desse jeito. Desse jeito que ocorre ali a troca de informação e a construção do conhecimento ali, principalmente do aluno, com a banca, ele trazendo argumentos, trazendo informação, mostrando para a banca que ele realmente sabe, entende do assunto e do seu trabalho. Isso é muito importante na avaliação final. Para isso é necessário muita leitura. Então, esses artigos que comentei, essas bases de pesquisas têm que ser exploradas ao máximo. Por isso também entra naquela parte do planejamento. Você tem que planejar isso. Você tem que planejar ler, ler bastante, ter ali um repertório interessante sobre qualquer assunto que você vai trabalhar ali no TCC. Por exemplo, em oncologia, já comentamos, são muitos artigos que são publicados todos os dias. Porque, de repente, você olha no mercado, se há muitas publicações em oncologia, significa que há muito investimento. Se há muito investimento, significa que há sempre abertura de vagas, esperando novas pessoas para trabalhar com câncer.
E essas informações atualizadas, se você vai trabalhar com isso, você tem que estar ali atento a elas, ler, estar ciente da informação, para que também você possa explorar ali nas discussões do seu trabalho, do seu TCC. E isso é extremamente relevante na avaliação e na aprovação. Isso mostra o quanto você está crescendo com o trabalho. E isso só vai fazer bem a você, porque quem está se graduando e indo para o mercado de trabalho é você, e você tem que fazer isso da melhor maneira possível. Beleza? O penúltimo ponto que nós vamos abordar aqui nesse nosso bate-papo é sobre administrar tempo, né? Também nós já discutimos isso em um item isolado e hoje eu trouxe aqui, faz parte do seu planejamento. Você tem que administrar melhor o seu tempo. Você tem que ter algo que nós chamamos de disciplina. E nesta parte de organizar tempo e planejamento, nós temos que agora uma situação interessante, que são duas informações relevantes. Que trabalho que você está fazendo, que você vai fazer? É revisional ou é experimental? O revisional, ele tem uma vantagem quando eu falo com o tempo. Por quê? O revisional, ele é importante, igual, né? Mas você consegue controlar melhor o tempo. É tantas semanas para pesquisa, é tantas semanas para leitura, é tantas semanas para escrita, é tantos dias com orientador, então você tem ali um portfólio, é muito mais tabelado essa questão de tempo relacionados a trabalhos revisionais. Quando o trabalho é experimental, muda um pouco a figura. Por quê? Porque vai depender do experimento, né? E você tem que estar atento a isso. De repente falta reagente, de repente você tem que repetir o experimento porque contaminou, de repente os resultados foram duvidosos e você vai ter que refazer novamente, e isso tudo leva tempo. Quando você planeja, você tem que estar levando isso em consideração. Ou seja, você tem que conhecer as etapas de um trabalho de TCC, da graduação, da pós-graduação, do mestrado e do doutorado. É sempre assim. Você tem que estar levando isso em consideração, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: como que vai ser meu trabalho? Se vai ser revisional ou experimental? Para isso, escolhendo um ou outro, você vai ter uma dinâmica diferente. E saber programar isso é essencial para que você também não chegue enforcado ou querendo ali, extrapolando datas. Porque geralmente as datas num processo de TCC, elas não são postergáveis. Chegou tal dia, tem que estar pronto, porque tal dia é defesa e é assim que funciona. Então, para isso, você tem que ter muita disciplina também quanto ao seu tempo. E muito importante, cuidado com a procrastinação, né? Por quê? Gente, de repente você vai trabalhar alguns meses bastante extenuantes em cima de um determinado assunto para que você possa defendê-lo da melhor maneira possível, para que de repente você possa publicar ele, e isso é importante. Mas vai chegar uma hora em que você vai querer se livrar dele, não aguenta mais isso é normal. Mas você tem que ter cuidado com isso. Procrastinar, ou seja, enrolar, ou seja, amanhã, o que posso fazer para amanhã se eu tenho prazo para depois de amanhã? Então, tudo isso você tem que ter cuidado. Evitar ao máximo a procrastinação para que você também não acabe ali estragando todo o planejamento que você fez, tá? Então, administrar tempo também tem ali relação com essa situação aí. E a minha última dica de hoje, né, a minha sétima dica, e eu já comentei que não está em ordem de importância, são dicas que eu elenquei, que trouxe aqui para a gente conversar um pouco, é o comprometimento. O quanto você está comprometido com a realização do seu trabalho. E isso é um resumo de tudo que nós já comentamos hoje. Isso envolve o orientador que você escolheu, as exigências dele, o tema, o que você quer abordar do tema, como que você planejou, quais são as bases de pesquisas,
o quanto que você está disposto a pesquisar, a ler, a obter de informação, a se sacrificar mesmo. Porque para que você tenha um trabalho bem feito e reconhecido pela banca, com notas de excelência, você vai ter que se sacrificar. E para isso você tem que responder uma pergunta: o quanto eu estou disposto a isso? O quanto eu estou determinado, né? O quanto eu posso me sacrificar para obter os melhores resultados, tá bom? Então, o TCC não é um trabalho qualquer, é um trabalho que pode te marcar como um início muito promissor da sua vida profissional, é um trabalho que pode te direcionar a novos horizontes e que vai te dar ali muito repertório em termos científicos, de informação científica, de procedimentos científicos, de discussão, de argumentação. Então, tudo isso é extremamente importante que você, ao final do processo, carregue, porque isso vai perdurar por toda a sua vida profissional, tá bom? Então, o TCC, ele não é um trabalho qualquer. Essas dicas que nós passamos aqui hoje vai te ajudar. Nós temos muito mais dicas e eu vou te fazer um convite que você continue nos acompanhando, de repente que você possa nos acompanhar no Instagram, no 3 na Ciência, ou aqui no canal do YouTube. Assine o canal e acompanhe as nossas publicações. Você vai começar a ter acesso a um monte de informações sobre o TCC e que pode estar ajudando você a desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, continue nos acompanhando diariamente, onde nós estamos discutindo aí o TCC de A a Z, né? Como você pode aprender aí em 30 dias a executar o teu TCC da melhor maneira possível. Beleza? Um grande abraço a todos e a todas, tá? E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.